Quando alguém comete um crime grave e cai nas malhas da justiça humana, esse alguém certamente é encerrado na prisão. Acontece, porém, que há crimes que não caem nas malhas da justiça humana ou não são punidos por ela. Mas nada, nenhum escapa à justiça divina. Nenhuma falta, por menor que seja, que pode escapar para a justiça humana, ou não são punidos por ela, mas para a justiça divina, nenhum deles. Que, aliás, a justiça divina não pune, não condena, não castiga. Nós vamos ver mais sobre isso, saber mais sobre isso daqui a pouquinho. Olá, eu sou Clóvis Lima e este é um canal que fala de questões da vida à luz do Evangelho de Jesus sob a claridade da doutrina espírita. Nós estamos exibindo a série Nascer e Renascer, que é baseada no livro Nascer e Renascer do benfeitor espiritual Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E no vídeo de hoje nós temos o seguinte título: Expiação. Na Revista Espírita de setembro de 1863, Allan Kardec nos traz algo a respeito de expiação e prova. E aí ele vai dizer: a expiação implica necessariamente a ideia de uma penalidade, resultado de uma falta cometida. E a prova? A prova implica sempre a ideia de uma inferioridade real ou presumível. Então veja, expiação ligada à penalidade, a uma penalidade, resultado de uma falta cometida. E a prova implica a ideia de uma inferioridade, ou seja, de uma imperfeição. Prova está ligada à imperfeição e expiação está ligada à penalidade, pena. Cabe aqui uma explicação antes. Nós estamos trazendo essas definições de expiação e provas antes de entrarmos propriamente dito no tema de hoje, no assunto de hoje, que é expiação, do Emmanuel. Muito bem, então estamos recorrendo a Allan Kardec na sua Revista Espírita de setembro de 1863. E Allan Kardec continua dizendo o seguinte, que em certos casos a prova se confunde com expiação. Isto é, a expiação pode servir de prova e a prova pode servir de expiação. E ele traz um exemplo interessante. Um candidato que se apresenta para receber a graduação passa por uma prova. Se esse candidato for reprovado, essa segunda prova se torna uma punição pela negligência no primeiro trabalho. O segundo trabalho passa a ser mais penoso. E a segunda prova se torna uma punição, ou seja, é uma expiação,
se torna uma expiação. Então, as dificuldades, os obstáculos, as tribulações pelas quais passamos são consequências de ações pretéritas ou remotas. Essas consequências são expiação do passado e provas para o futuro. Então, muito claro tem que ficar aqui. Apesar de expiação e provação, ou expiação e prova, constituírem muitas vezes a mesma coisa, se confundirem. Mas expiação está ligada ao passado. Falta cometida no passado que tem consequências depois. Falta cometida antes que tem consequência depois. E a prova está ligada a um aperfeiçoamento, está ligada a uma imperfeição, uma inferioridade, uma imperfeição. E a prova é para melhorar isso aqui, para se melhorar. Então ela está ligada ao futuro. Prova ligada ao futuro, expiação ligada ao passado. É exatamente isso que Allan Kardec vai dizer. É expiação com relação à falta cometida e é prova com relação ao proveito que se pode tirar dela. A gente pode fazer uma síntese assim. A prova é caminho para apagar uma imperfeição e a expiação é caminho para apagar uma falta cometida. Então existem dois trabalhos aí do ser humano, dois trabalhos. Um para apagar a falta cometida e o outro para apagar a imperfeição que ainda existe. Muitas vezes é a imperfeição que faz com que o sujeito cometa falta. Então são dois trabalhos. Ele tem que resgatar, ele tem que limpar a falta, apagar a falta, reparar o mal cometido, a falta cometida. Então é o trabalho da expiação. E ele precisa limpar, apagar, eliminar a imperfeição. São dois trabalhos assim. Agora a gente vai entrar propriamente na mensagem, nos comentários de Emmanuel sobre expiação. Aqui ele trata de faltas cometidas. Muitas delas escapam à justiça humana, mas não escapam à justiça divina. Então ele vai dizer que muitas vezes dentro de casa, dentro da nossa própria casa, dentro de muitos lares, existe a crueldade oculta, causando ódio e separação, derramando sangue e lágrimas, gerando muitas vezes doenças que podem até causar a morte. Por exemplo, olha as faltas cometidas. A ingratidão para com as pessoas mais queridas, a calúnia matando a esperança, a deserção do dever, fazendo com que os ombros dos outros sangrem por cargas excessivas. A agressividade é nesses redutos silenciosos da batalha de cada dia que muitas vezes enganamos e traímos, indiferentes à dor que implantamos naqueles que nos partilham a marcha. Mas a justiça divina sabe separar o joio do trigo. E, embora o carinho dos benfeitores espirituais que nos acolhem no plano espiritual, nós mesmos rogamos o renascimento na terra, junto daqueles que se tornam os nossos credores. E aí, quando Emmanuel fecha o seu raciocínio, eu me lembrei nessa fala dele, eu me lembrei de uma fala de André Luiz com relação à felicidade. André Luiz, que é outro benfeitor espiritual, escrevendo por intermédio de Francisco Cândido Xavier, diz assim sobre felicidade: felicidade é o fruto que se colhe da felicidade que se semeia. Felicidade é o fruto que se colhe da felicidade que você semeia.
Então Emmanuel vai concluir assim: sejam quais forem as nossas dificuldades, vamos aceitá-la de ânimo firme, renunciando aos nossos próprios desejos, para que a felicidade dos outros assegure a nossa felicidade. Muito obrigado, Deus nos abençoe e até a próxima.